Ei gente, como que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos em clima de Dia dos Namorados. Pode falar, né? A cada vídeo eu me supero e passo uma vergonha diferente. Então, amigos, hoje vamos falar sobre os 10 erros de português mais cometidos pelos brasileiros. E eu queria ressaltar que desde o primeiro vídeo deste canal eu estou falando que não existe erro de português, que não existe jeito certo ou errado de falar. Mas de vez em quando eu vejo no Twitter alguém corrigindo o outro, falando: ah, vai aprender português antes de vir falar comigo. E de vez em quando no Twitter, porque o Twitter é o rei das tretas, surge uma treta com os brasileiros e os portugueses de Portugal. Esses dias eu vi um meme no Twitter que eu achei sensacional, que é este aqui. E aí eu desenterrei uma reportagem de 2018 da BBC que fala sobre justamente o que eu vou falar aqui. Então, os erros que eu apontar aqui foram que saíram na reportagem. Lembrando que a reportagem se baseou nos dados do aplicativo Babel, que é um aplicativo de ensino de línguas. E aí eles viram lá os erros, as dúvidas mais frequentes dos brasileiros que estão também estudando português. Então vamos lá. Ai, eu esqueci, né? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho, porque hoje estamos em clima romântico, nossos exemplos serão todos românticos. Então vamos lá. Número 1, entre eu e você. Bom, segundo a gramática, né, a forma entre eu e você está errada, porque depois de preposição não se usa eu. Então o certo seria entre mim e você há um abismo. Número 2, mal com L e mal com U. Isso eu já expliquei nos meus vídeos sobre homônimos e parônimos. Vai lá ver então, porque eu não vou explicar aqui de novo. Só vou falar que mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Não entendeu por quê? Vai lá ver. Número 3, a ou a. Essa diferença eu também já expliquei no vídeo sobre crase, mas eu não vou ser maldosa dessa vez e vou dar uma breve explicação. Bom, esse a com H aí, vamos usar para se referir a tempos passados ou a algo que existe. Então, por exemplo, há 3 meses que estamos de quarentena e há 3 meses que eu não vejo o meu namorado. E esse a, como eu falei, também pode ser usado para falar sobre existência. Então, há 3 casais na rua, ou seja, existem 3 casais na rua, tá bom? O a normal, vamos usar para nos referir a tempos futuros ou à distância. Por exemplo, eu moro a 3 quilômetros de distância do meu namorado. Ou o dia dos namorados é daqui a 2 dias, tá? Então esse a só para isso. E o a com a crase, você tem que saber as regras da crase, que aí você vai ter que ir lá ver o meu vídeo. Número 4, há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Usar na mesma frase o a e o atrás é redundante, porque essas duas palavras se referem a coisas do passado. Então você escolhe usar um ou outro. Por exemplo, há muitos anos que eu não saio de casa. Se eu falar há muitos anos atrás, você vai estar sendo redundante. Então a música do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, está errada. 5. Tem com acento e tem sem acento. Também já expliquei, tá? Mas o tem sem acento é para coisas no singular e o tem com acento para coisas no plural. Não entendeu? Você já sabe o que você tem que fazer. 6. Para mim, para eu. As duas formas estão corretas, porém você deve lembrar que depois de mim não se usa verbo. E para de preconceito com os indígenas, de mim fazer, que é coisa de indígena. Então, como depois de mim eu não posso usar verbo, eu não posso falar para mim fazer, para mim falar, para mim correr, para mim comer, tá bom? Eu tenho que usar o eu. Então, para eu fazer, para eu falar, para eu correr. E o me você vai usar sempre que não tiver verbo, depois, né? Sempre que não tiver verbo antes. Então, por exemplo, meu boy vai comprar chocolates para mim. Número 7, as palavras impresso e imprimido. Qual que é a diferença? Você vai usar impresso para os verbos ser e estar e vai usar imprimido para os verbos ter e haver. Então, por exemplo, meu nome está impresso no seu coração. Ou ele tinha imprimido os convites de casamento, tá bom? Então essa é a diferença. Observa os verbos que você vai usar.
8. Vir, ver e vier. Quando empregados no sentido de enxergar, eu não posso falar quando eu o ver, eu farei tal coisa. Eu tenho que falar quando eu ouvir, eu o abraçarei, tá bom? Só que a conjugação desses verbos é um pouco bugante na mente, mas você vai conseguir. Mas quando esses verbos se referem ao verbo ir, aí eu não posso falar quando eu vir. Tem que ser quando eu vier, te darei rosas. Número 9. Aquele ou aquela com acento ou sem acento. Bom, em vez de você escrever a aquele, a aquela, você junta esse a, esse artigo aí na frente e põe o aquele ou aquela com a crase. E o de resto você vai usar sem quando não estiver se referindo. Por exemplo, eu dei meu coração àquela moça. Eu poderia falar, eu dei meu coração àquela moça ou para aquela moça. Então, eu junto os dois A e coloco a crase. Ou também posso falar sem a crase. Eu prefiro aquele casal. Então, não tem o artigo a ali na frente, não usa a crase, tá bom? E vamos para o último erro apontado, né, lá pela reportagem, que é ao invés de, em vez de, que confunde. Ao invés de pode ser substituído por ao contrário de. Você sempre vai usar quando estiver falando de oposição. Então, por exemplo, ao invés de namorar com ele, namore comigo. Que aí você pode trocar, né? Ao contrário de namorar com ele, namore comigo. E o em vez de pode ser trocado por em lugar de. Então, por exemplo, em vez de dormir na sua casa, durma na minha. Só que, amigos, o em vez de, ele também pode ser usado para a ideia de oposição, assim como ao contrário de. Então, sempre que você ficar na dúvida se vai usar ao invés de ou em vez de, opta pelo em vez de que você vai acertar. Então, meus filhos, por debaixo dos panos, a diferença entre ao invés de e em vez de é zero, não tem. No final, é tudo a mesma coisa. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E feliz Dia dos Namorados se você está namorando. Se você está solteiro, meu filho, feliz Dia dos Namorados para você também. Tchau!